Olá, boa tarde. Boa tarde, professor Renê. Boa tarde, André. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Está me ouvindo bem? Sim. Professor Renê, eu sou Rodrigo, sou líder de sessão. Prazer conhecê-lo, senhor moderador. Prazer também, Rodrigo. Estamos aqui para ajudar a dar o suporte. Você, em outras sessões que eu participei, esse seu papel, algumas vezes estava sendo, por exemplo, já dando as orientações sobre como a gente vai dispor a sessão, né? Então, por exemplo, Isso. sessão, se vamos apresentar os vídeos, né? E depois vamos debater quanto tempo para cada vídeo, debate, você faz isso, né? Tá, exato. Como é que você está pretendendo sair, só para eu também estar me organizando? Nós, dos quatro trabalhos que nós temos, o primeiro, o vídeo não está disponível, aí a gente vai saber dos autores, que no caso é Cristiano, ainda não está na sala, se ele vai fazer a apresentação. Aí, nesse caso, ele teria também os 8 minutos e depois a gente teria 8 para discutir. O trabalho seguinte seria o do Tasso. O vídeo está disponível, irei rodar no momento oportuno. 8 minutos para discussão. O terceiro também o vídeo está disponível, irei também rodar, caso eles não queiram apresentar. E o outro vídeo também, que é o do Kevin, também está disponível. É o último vídeo, a mesma sistemática. 8 minutos para apresentação, 8 para discussão. E a previsão é que no final ainda sobre uns 20 minutos para a gente discutir ou acrescentar mais algo aos trabalhos. Tá bom. E, Rodrigo, em relação aos nomes e os trabalhos, eu tenho aqui os trabalhos e eles bem numerados. Se você puder me passar também, isso já também Pronto. auxilia. O Quem é o primeiro, primeiro? o primeiro trabalho na programação é o trabalho com o título Os reflexos da transparência no desempenho da gestão pública nos estados brasileiros. É o número 498, o trabalho. É de autoria de Cristiane, Silvânia, Aziz e Gelcione. O segundo trabalho é Teoria da Fraude na Administração Pública, de Tasso e Claudineia. É o 823, né? 823. O terceiro trabalho é o do André, que já está aqui na sala, Governança Pública, Identificação e Análise de Escala de Medida. É o 1386, né? 1386. E o quarto trabalho é a Contabilidade e Participação em Câmaras Municipais, um estudo sobre os municípios da Bacia do Rio Grande, no estado da Bahia, o trabalho 620. E aí o autor? O autor é Kevin Vitor. Tá certo. Legal. Você me ajuda aqui eu estava sem os nomes. Okay. Natasha, boa tarde. Natasha, consegue nos ouvir? E só te fazer uma pergunta, Natasha. O seu trabalho é nessa série? Você tem trabalho ou só está aqui como ouvinte? Ok, obrigado. É que em uma dessas sessões, o apresentador do artigo ficou até o final, foi que ele veio perceber que estava na sessão errada. E aí ficou sem apresentar. Vou aproveitar aqui também e copiar uma mensagem para poder avaliar, né? Mas eu vou colocar aqui no chat, então.
André, você é lá da UDESC, não é isso, né? André tá me ouvindo? André Augusto Manuel? Né? Oi, professor, desculpa, é que deu uma cortadinha. Sim, sim. Ah, Trabalho aqui no sim. observatório com a professora Carolina. Ah, sim. Então tá. Não, eu estava vendo aqui que às vezes eu sou meio mal de reconhecimento, assim, mas tudo bem, prazer te reencontrar. Tudo bem, professor? Prazer vê-lo também. É que o trabalho também não é muito do estilo de trabalho que a gente publica, esse que a gente publicou nesse evento. Ah, mas eu vi que você citou lá o trabalho bem, né? Da, Foi, foi. da Carol. Aham. Eu reconheci, sim. Mas eu não sabia que era seu artigo. Legal. Rodrigo, me ouve? Sim, Ah, tá. Tô com uma pequena instabilidade aqui, estou preocupado. Só para confirmar, a apresentação vai ser a transmissão da gravação, né? isso. Se você fizer a opção e não tiver, quiser apresentar, a gente disponibiliza os 8 minutos para que você faça a apresentação. Ah, não, eu acho que é até melhor, por conta da instabilidade. Aí vocês vão transmitir o vídeo daí, né? Sim. Perfeito. É, tem um vídeo que eu não sei se foi falha do vídeo ou falha na gravação ou depois que colocou no YouTube. Ele primeiro só começa com a fala. Eu não me recordo se é o teu. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Eu rápido. acho que a minha imagem está pequena no canto, né? Isso, Foi uma questão de edição que eu não consegui. Eu pausei a apresentação ao invés de interromper, e aí só ficou meu rosto no canto ao invés de ficar. Mas é isso mesmo. beleza. Um pequeno erro ali eu não consegui corrigir. Tá ok. Então, Renê, está chegando o nosso horário de início, mas com a vossa permissão, se pudermos aguardar mais alguns minutos para ver se os demais autores entram, a gente pode aguardar uns 5 minutos.
Professor René, consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo. O segundo trabalho é o do Teoria da Fraude do Tasso, que já está presente na sessão. Isso. Se preferir, nós podemos também, e ele concordar, começar pelo dele. Até porque o primeiro trabalho, como eu disse, a gente não tem vídeo dele. Pode ser que eles não tenham feito a inscrição ou não tenham mandado o vídeo e não venham para a apresentação. Eu acho uma boa ideia. Pronto. Poderia Então, fazer dessa forma ao invés de ficar esperando. Sim. ok. Então, vamos começar oficialmente. Boa tarde, meu nome é Rodrigo Mascarenhas Amorim, sou líder de sessão, estou aqui para dar o suporte tanto a vocês como ao professor René, que é o nosso moderador. O professor René ele é doutor em administração pela Fundação Getúlio Vargas, é coordenador do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, e ao qual abro a palavra para que possa iniciar os trabalhos. Bom, obrigado, Rodrigo, pelo suporte. Então, eu cumprimento a todos que estão aqui nessa sessão e prazer estar com vocês. Foi muito bom também, muito prazeroso poder ler o trabalho de vocês e também a gente poder dialogar aqui, fazer alguns comentários. Então, sem delongas, eu já passo a palavra de volta para o Rodrigo para a gente poder iniciar, então. Ok, eu vou compartilhar agora a apresentação do Tasso, Teoria da Fraude na Administração Pública, uma chamada aos conhecimentos aplicados. Olá, meu nome é Tasso. Eu vou falar sobre a teoria da fraude na administração pública, uma chamada ao conhecimento aplicado. Meu orientador é o professor doutor Cláudio Reis Gonçalo. Bom, inicialmente, com a crescente ocorrência de fraudes perpetuadas internamente contra organizações de todo o mundo, sejam elas organizações privadas ou públicas, a teoria da fraude ela vem sendo analisada em diferentes contextos. No entanto, ela tem se concentrado preponderantemente em organizações privadas, com insuficientes pesquisas em organizações do setor público. Temos, então, como problema de pesquisa a ausência da atenção às razões pelas quais as fraudes ocorrem no contexto público e como isso acaba trazendo impactos negativos para a sociedade como um todo, considerando que os recursos públicos eles têm uma destinação para a própria sociedade. Então, nós temos como objetivo um estudo bibliométrico relacionado à teoria da fraude e à administração pública. Como fundamentação teórica, nós temos a própria teoria da fraude, que ela tem como percursor o Kress, em 1953, através da teoria do chamado triângulo da fraude, e a partir daí essa teoria vem sendo evoluída, trazendo cada vez mais novos elementos para explicar a ocorrência das fraudes. A metodologia, então, foi, obviamente, como já dito, estudo bibliométrico, e aí nós temos a observância das leis, né, que regem o estudo bibliométrico, definindo aí a produtividade dos autores, a frequência de palavras-chave, a produtividade do periódico, e a partir daí nós temos as discussões. A pesquisa bibliométrica ela iniciou com a busca pelos termos e palavras-chave, apresentados aqui no quadro 1. Inicialmente foram identificados 560 artigos, retirando aqueles artigos que eram duplicados, restaram aí 100 artigos, retirando os duplicados, mas aqueles que não tinham relação direta com o objetivo do estudo. Nós temos aí 100 artigos, e esses 100 artigos aí foram classificados. Então, nós temos ranking aí dos artigos com maior número de citações. O índice H geral médio foi de 16. Nós temos aí também os principais autores e número de trabalhos publicados. Aqui a gente não tem uma grande diferença entre os autores no que se refere ao número de publicações da teoria da fraude no contexto da administração pública. Nós também temos aqui os autores mais citados e os números de trabalhos publicados.
Nós temos aqui, com o apoio do software VozView, nós temos uma tabela com as cocitações, o Cressey liderando aí, reafirmando a nossa metodologia, considerando que o Cressey é o precursor da teoria da fraude. E aqui nós temos ainda, com a ajuda do software, o desenvolvimento desse diagrama. Tá? E aí, analisando os países com maior número de frequência de publicações, nós temos os Estados Unidos liderando, na sequência, a Indonésia. Nós também temos aqui as instituições com maior número de publicações, nenhuma se destaca de forma muito grande em relação às demais. E aqui um achado importante da pesquisa é que nós temos nas áreas economia empresarial liderando, depois direito governamental, depois informática e depois então administração pública. Aqui é importante, confirmando até um dos achados do nosso trabalho, que as publicações elas estão ocorrendo com mais frequência na área da administração privada, né, do que da administração pública, embora que na área da administração pública os recursos que são desviados eles acabam afetando de forma mais direta a sociedade. Tá? Nós temos aqui também a lista dos periódicos mais citados. Após a análise da lista é possível ver que tem uma grande variedade de temáticas ali envolvidas. E aqui também foi feita uma análise das frequências das palavras-chave. Fraude está aqui, nós temos aqui, dentro desse cluster separado, teoria da agência, e aqui também mostra a importância de analisar a teoria da fraude versus a teoria da agência no contexto da administração pública. As pesquisas elas vêm sendo intensificadas, 2023 nós podemos desconsiderar, mas desde 2013 até 2022 nós temos um aumento frequente. 2023 é possível desconsiderar porque a pesquisa foi realizada no curso de 2023. Os resultados, então, demonstram que as pesquisas da teoria da fraude representam um campo importante para ser explorado. No setor público é possível, e não só possível, como é importante que seja analisado, que embora a produção científica esteja em ascendência, a literatura sobre corrupção e fraude no setor público, então, ela ainda é escassa, especial no que se refere às pesquisas aplicadas, e as pesquisas de teoria da fraude no contexto da administração pública, elas estão mais voltadas para a detecção de fraude. E aí fica evidente uma lacuna identificada nos artigos analisados quanto ao conhecimento da teoria da fraude para apoio à tomada de decisão dos gestores públicos. Como contribuição tem para a academia e prática. Para a academia, logicamente, é o auxílio à compreensão da teoria da fraude no contexto da administração pública. E no que se refere à contribuição prática, nós temos aí destaca-se, né, que as pesquisas que envolvem a teoria da fraude elas podem então ser intensificadas no setor público, em especial pela necessidade de fornecimento de subsídios técnicos para os sistemas tecnológicos de detecção de fraude, tais como inteligência artificial, que vem ganhando espaço aí no campo da administração pública, né? E aí nós temos uma chamada ao conhecimento aplicado. Então, estudos futuros, aí, sugestões, né, para estudos futuros, análise da relação entre teoria da agência e teoria da fraude no contexto da administração pública, também como a teoria da fraude ela pode servir para apoiar a tomada de decisão de gestores públicos por intermédio de sistemas tecnológicos, como, por exemplo, a inteligência artificial. Aqui estão as referências bibliográficas. Muito obrigado. Rodrigo, está sem. Obrigado, Tarso. Passar a palavra para o professor René fazer as considerações. A partir desse momento, a gente tem 8 minutos para a moderação do professor René e algumas considerações de Tarso. Tá bem. Então, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Tasso. Você tem a imagem aí, Tasso? Também o vídeo para poder abrir? Isso, legal. Poder conversar. Então, parabéns pelo teu trabalho. Eu achei um trabalho bastante interessante, ele é oportuno também, né, do ponto de vista da realização da pesquisa, como um tema que atende a
a essa questão dessa nossa área específica de conhecimento, especificamente voltada aí para a administração pública, apesar de que você tem um achado interessante ali a respeito da administração empresarial, né? E a teoria da fraude acaba se sobressaindo bastante. O teu artigo também ele está bem estruturado, está bem escrito, é fácil de compreender. Eu também vejo uma articulação boa entre essa lacuna que você que você encontrou na, 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 na revisão que você fez, e ao mesmo tempo tem um alinhamento com seus objetivos, está coerente com a sua metodologia, e depois você tem ali os resultados, né? Eu vou fazer alguns comentários que chamaram mais atenção. Evidentemente, são comentários que você e todos, né, os demais, que considerassem a partir do meu lugar de fala, né, ou seja, a partir da minha perspectiva, né? Então, é uma perspectiva que dá bastante valor às questões teóricas e às questões fundacionais, né, para poder embasar e dar suporte às pesquisas empíricas, né? Então, normalmente, eu tenho esse olhar assim, maior, né? Então, a minha contribuição não vai ser, por exemplo, para as questões do método que você utilizou e não também especificamente sobre a teoria da fraude, que eu não conheço, não estudo, né? Então, foi até bastante oportuno, porque pude conhecer um pouco mais do tema novo para mim, né? Já que eu não estudo a teoria da fraude, né? Mas, então, assim, então, do ponto de vista fundacional, assim, esse é um comentário que eu faço para o seu trabalho, mas também é um comentário para todos os outros trabalhos que serão apresentados aqui nessa sessão, né? O que eu mais me ressenti foi em relação a qual é o seu posicionamento teórico a respeito para você a respeito dessa fundação, né, ou seja, as questões ontológicas e epistemológicas que dão suporte ao teu trabalho de pesquisa e, por sua vez, se estruturam a lente teórica sob a qual você olha esse fenômeno. Então, essa explicitação, a meu ver, ela é bastante importante. E aí, tentar ser mais claro, não é suficiente se apropriar, né, no sentido de citar autores do ponto de vista de teoria, que aportam teorias, pelas quais você vai tentar estudar o fenômeno. Mas, além disso, é importante que você se posicione, né? Ou seja, o teu posicionamento teórico, né? Ou seja, a partir de qual lugar você está realizando, né? Eu acho, a meu ver, isso é um ponto bastante importante, porque tem questões que decorrem a partir, como se fosse uma árvore, né? Tentar entender um pouco essas raízes que vão estruturar depois as práticas que você vai poder analisar. E, a meu ver, o trabalho ganharia sentido se pudesse ter uma explicitação melhor. Até porque, por exemplo, você utiliza ali a teoria da agência, né, do principal e do agente, né, que é uma teoria funcionalista, né, do ponto de vista epistemológico, e por sua vez você trata também nos seus resultados a tecnologia, sob o meu entendimento, ela é determinista, ou seja, ou seja, se a gente diagnosticar determinados caminhos, vamos dizer assim, que a gente possa encontrar, diagnosticar a fraude, talvez a gente consiga, utilizando as tecnologias, a gente possa se precaver desses processos e, com isso, evitar os gastos públicos, gerar mais transparência e tudo mais, ou seja, atingir mais a eficácia da gestão pública. Mas esse tipo de perspectiva é uma perspectiva determinada da tecnologia, né? Então, por exemplo, só para poder fazer uma comparação, se a gente estivesse trabalhando a partir de uma perspectiva da teoria rede, né, a gente estaria utilizando as várias e diferentes formas de agência entre os actores. Então, a gente estaria utilizando aqui não a teoria principal agente, a teoria da agente, e também a gente não estaria utilizando a tecnologia dessa forma determinista, mas a gente consideraria
todas essas diferentes formas de agência que poderão estar resultando num determinado tipo de efeito nesse fenômeno. Então, vamos dizer assim, é o meu principal ponto em relação ao seu trabalho, mas também depois eu vou comentar em relação aos outros trabalhos que, de certa forma, se assemelham nesse caso, né? Um ponto que me chamou a atenção também foi em relação a quando você faz a escolha das suas palavras-chave para você poder fazer o seu bibliométrico, você coloca de forma, para mim, foi muito curiosa, a questão do conhecimento, né? E depois você não só não encontrou, como você também não abordou isso ao longo do seu artigo. Então, o conhecimento ele ficou sendo bastante destacado no início do artigo, mas depois ele simplesmente desapareceu de lá. Então, eu não entendi bem exatamente por que seria interessante coisa para você me ajudar a explicar um pouquinho a respeito, né? E, enfim, e é importante porque, nesse caso, né, a forma como vocês trataram aí essa, enfim, esse início, né, dessa pesquisa, desse estudo bibliométrico, vai ter repercussão significativa lá no final, né? Então, é bastante importante que as palavras estejam bem adequadas, né? Me chamou a atenção também a questão de são poucos autores citados, né? Tanto não tem tanta citação assim, na realidade tem o autor principal que você destacou, né, que é o Cressey, que é um estudo antigo, lá de 53, e me chamou a atenção, porque é um estudo já, né, bem datado, a gente poderia chamar assim, né, e você mostrou para a gente que tem sido crescentemente utilizado nesses últimos anos, então isso é um bom indicador, né, que é resultado da sua pesquisa, lá do bibliométrico, mas me chamou a atenção que pouca gente, poucos autores são citados e também não tem tantas citações assim, né? Então, eu achei um pouco curioso, pode ser que seja aí realmente uma grande lacuna que você está apontando, e eu acho que essa é a contribuição. Mas, como eu não sou especialista no tema, me chamou a atenção, né? E por fim, isso que eu já tinha comentado inicialmente sobre a questão que você mesmo destaca, essa adoção muito maior em estudos da administração empresarial, né, administração privada, em relação à administração pública. E, e aí é interessante, porque assim, o meu ponto de partida, né, voltando lá atrás, claro que sem conhecer os estudos, do ponto de vista crítico, eu pensaria assim, bom, provavelmente porque se dá muito protagonismo para as agências humanas. E ao se dar muito protagonismo para as agências humanas, se imputa o culpado, vamos dizer assim, né? Aquele que é o corruptor, né? Que é um agente, né? Então, isso na área empresarial, isso pensar a partir de uma perspectiva de crítica social é quase que inerente à própria dinâmica do capitalismo. O capitalismo ele vive a partir de uma lógica de corrupção, assentada na corrupção, porque ele é baseado na extração de valor. Então, é interessante como, a partir dessas perspectivas lá fundacionais, elas são muito importantes para a gente poder compreender essas decorrências, né, do fenômeno, né? Enfim, estou só te dando um exemplo aqui. E só para encerrar, desculpa até já, talvez eu tenha estourado o tempo, né, Rodrigo? E a questão eu achei poucas análises. As análises que você faz, as análises são muito vinculadas aos resultados quantitativos. Ok, você demonstrou que você tem um bom domínio, né? Mas eu esperava análises decorrentes, né, do ponto de vista qualitativo, que pudessem aprofundar um pouco mais os seus achados, né, do próprio trabalho que você realizou. É isso. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor Renê. Para não comprometer os outros trabalhos, eu vou passar a palavra para Tássio, 4 minutos, e os demais colegas que queiram contribuir com o trabalho de Tássio, a gente contribui lá no final, depois que todos os vídeos e o professor fizer as suas considerações sobre todos. Beleza? Tássio, pode.
primeiramente, eu gostaria de agradecer o professor doutor pelas contribuições. Fico muito feliz que com elas eu posso melhorar o meu trabalho. Ali quando o professor comentou e perguntou sobre a questão do conhecimento, né, por que eu inseri o conhecimento e depois eu não tratei ele lá na frente. De fato, uma falha que precisa ser corrigida, mas lá no início eu queria identificar se tinha algum desses trabalhos que envolve a teoria da fraude, trazendo abordagens sobre gestão do conhecimento, ou tratando o conhecimento em si. E, de fato, não foram encontrados esses estudos, então seria interessante incluir, como também resultado da pesquisa, para ter esse aprimoramento, né? E da análise dos artigos, ainda ele não foi esse artigo não foi submetido ainda para nenhuma revista, né? Ainda está sendo melhorado, essas contribuições vão ser todas inseridas, e ainda eu preciso fortalecer também o achado que foi encontrado nas pesquisas, essa questão da tecnologia. Daí muito interessante que o professor falou sobre reformular e adotar uma perspectiva dentro do trabalho. Então, na verdade, o que eu tenho mais é agradecer muito, né? E sem dúvida, foram muito importantes essas observações, e eu vou estar fazendo essas correções no artigo e reformulando ele antes de submeter ele para qualquer revista. Muito obrigado. Obrigado, Tasso. Eu vou iniciar o compartilhamento do vídeo de André, governança pública, identificação e análise de escala de medidas, e logo após o professor Renê também para as considerações. Bom dia, boa noite, boa tarde a todos, independente do momento que estejam assistindo. Gostaria de agradecer pela audiência, já de antemão, e pela oportunidade de estar compartilhando um pouco das pesquisas que a gente tem desenvolvido com vocês. Espero que seja proveitoso para todos. Inicio me apresentando, me chamo André Manuel, eu sou estudante de doutorado da Universidade do Estado de Santa Catarina, programa de pós-graduação em administração do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, e dentro da ESAG eu sou pesquisador do Núcleo de Inovações Sociais na Esfera Pública, né? Faço parte do núcleo como pesquisador desde a época da graduação. O artigo que eu vou apresentar foi redigido em coautoria com a professora Maria Carolina Andion, que é minha orientadora no programa. Já introduzindo um pouco da pesquisa, é um artigo que foi desenvolvido no âmbito de uma das disciplinas do doutorado sobre métodos, sobre pesquisa quantitativa em administração, sobre métodos avançados de pesquisa quantitativa. E aí, portanto, a construção do artigo teve também a participação dos professores Everton e Rafael Tesa, também do programa, que não puderam estar em coautoria por conta dos limites de autoria do evento, mas com certeza estarão nas publicações posteriores, porque participaram da redação do artigo. Antes de passar para a apresentação dos resultados da pesquisa, mais propriamente, eu gostaria só de fazer uma menção e um agradecimento aos órgãos que fazem com que essa pesquisa seja possível, né? Em primeiro lugar, a própria UDESC, mas também a CAPES, por bolsa de doutorado que tem me concedido, e pelo próprio CNPq e FAPESC, que financiam nosso núcleo de pesquisa, os nossos projetos de pesquisa e extensão. E mais uma questão antes de começar a apresentação propriamente é que esse artigo faz parte de um esforço que a gente tem empreendido de renovação da agenda de pesquisa em governança pública, e foi uma provocação da própria disciplina. Não sou um pesquisador quantitativo, trabalho muito mais com pesquisa qualitativa, então foi um esforço de conhecer também a produção de pesquisa quantitativa sobre governança pública. Então foi uma provocação bem interessante, importante na formação.
Partindo para a apresentação propriamente dita, o título, estou compartilhando minha tela agora, o título do artigo é Governança Pública, Identificação e Análise de Escalas de Medida. Como eu falei, um artigo que é publicado em coautoria por mim e pela professora Carolina Andion. Em termos da problematização que inspira o artigo, né, é a própria produção acadêmica, o debate acadêmico sobre governança pública. Né? Isso o termo surge com uma série de mudanças na administração pública, especialmente a partir das décadas de 70 e 80, e acabou se tornando uma parte significativa do debate contemporâneo em administração pública. Um grande desafio da pesquisa na área, entretanto, é que com o tempo se multiplicaram, se diversificaram os significados, os usos, e aí quem chega nesse campo hoje, né, tem um grande desafio de compreender toda essa produção, com significados, inclusive, às vezes, diferentes e antagônicos até. Né? Depois de décadas de pesquisa, né, se multiplicaram muitos pontos de vista normativos, é o que alguns autores argumentam, e a gente vê a necessidade de programas mais sistemáticos de pesquisa empírica. Aliado a isso, né, a gente tem se multiplicado aos poucos os estudos mais qualitativos, quantitativos, empíricos, mas ainda são escassas as escalas de medida para a qualidade da governança pública, o que apontam alguns autores. E aí, alguns apontam também que há medidas, né, mas que elas não seguem exatamente os requisitos para o desenvolvimento de escalas. E aí, é a partir disso que a gente desenvolveu essa pesquisa, que gerou esse artigo, que é uma pesquisa sistemática para conhecer e analisar os esforços de desenvolvimento de escalas, especificamente sobre governança pública, diante dessas duas questões, né? A necessidade de se aprofundar a pesquisa empírica e a escassez de escalas de medida. Né? Então, para a gente poder se aproximar melhor do debate acadêmico, a gente fez essa pesquisa sistemática. E aí o objetivo enunciado, né, é identificar e analisar escalas para mensurar o construto governança pública. Bom, em termos da fundamentação teórica do artigo, né, sobre o construto governança pública que a gente está buscando identificar as escalas, ele pode ser percebido, visto como uma resposta analítica para essas mudanças que ocorreram na administração pública nas últimas décadas, né, uma resposta da academia, precisava de uma discussão nova para compreender esses fenômenos da governança pública, vem dessa forma. E outra grande marca, né, tratando de forma bastante breve por conta do tempo, é que há uma grande polissemia, né? São diversos significados. E aí, mais recentemente, esse artigo que a gente publicou e tem desenvolvido para levar para a revista também, analisando a produção brasileira, que a gente encontra 4 significados principais, como conformidade a padrões, como capacidade de implementação de serviços públicos, como um novo modelo de administração pública e como a própria reconfiguração das interações socioestatais como fenômeno. Né? Em termos metodológicos, passando rapidamente, foi feita uma pesquisa sistemática nas bases de dados por artigos que tratassem do desenvolvimento de escalas, e aí a gente escolheu esses termos, a gente teve que restringir porque só usando escalas de governança pública é um mundo de artigos que torna impossível a realização de uma avaliação mais profunda. Né? Então foram levantados 37 artigos, depois das etapas de filtro, 7 artigos foram selecionados e nesses artigos foram identificadas 4 escalas. Tem mais de um artigo que usa a mesma escala. Né? E aí, a partir dessas 4 escalas identificadas que foram analisadas de forma profunda, a partir dos critérios e da literatura sobre o próprio desenvolvimento de escalas. E aqui tem as referências que a gente utilizou para isso. Falando rapidamente em termos dos resultados da discussão, foram identificados, como eu falei, 4 escalas. A primeira, que é uma proposta do Banco Mundial, tem um caráter mais amplo, né? E o objetivo é justamente gerar comparações entre contextos nacionais distintos, e as outras 3 tratam do desenvolvimento de medidas para contextos nacionais específicos, certo? Algumas considerações mais gerais, olhando comparativamente essas 4 escalas, né? Uma questão bem importante é que todas elas medem governança pública como conformidade, né? Outras nuances não são consideradas. Além disso, tem uma que é mais ampla e outras que são voltadas para contextos nacionais. E uma coisa muito importante é que
nem todas elas seguem de forma rigorosa os procedimentos que a literatura coloca como necessários para o desenvolvimento de escalas, né? Só uma delas utiliza essa literatura de forma mais direta e robusta. Em termos de considerações finais, é preciso ressaltar a limitação, que é natural de uma revisão sistemática, apesar de os critérios que a gente utilizou serem todos suportados pela literatura, uma revisão sistemática é sempre uma parte, né? Então, as considerações que são tecidas no artigo, elas são limitadas a esse alcance que a pesquisa nas bases de dados conseguiu. Em termos de, a partir dessa análise, né, a gente coloca algumas sugestões para novas pesquisas, que escalas, o desenvolvimento de novas escalas, ou ampliação das existentes para cobrir as outras dimensões, as outras nuances do construto de governança pública, que estão na literatura, mas não estão nas escalas ainda. Que outras fontes, para além dos padrões colocados pelos organismos multilaterais, como o Banco Mundial, sejam utilizadas, e aí a gente traz um exemplo de um esforço de pesquisa de um índice de governança africano. E, por fim, a necessidade de diversificar as medidas, né, que tem um caráter tanto reflexivo quanto formativo para compreender esse fenômeno que é tão complexo. E aqui estão as referências. Gostaria de agradecer a audiência, agradecer o interesse pelo trabalho e me coloco à disposição para o nosso debate. Obrigado, André. Passo a palavra para o professor René. Obrigado. Bom, André, parabéns pelo trabalho. Também a tua apresentação ela é muito clara, bem, assim, se comunica muito bem. E o artigo também está muito bem escrito, está muito bem construído, e o que facilita bastante a gente poder ir seguindo o caminho que você determinou para a gente poder compreender essa análise do fenômeno, né? É interessante, foi bom você ter falado também, foi um artigo pensado para uma disciplina específica de métodos quantitativos. Eu acho que esse contexto ele faz toda a diferença, né, para a gente poder entender, né? Justamente porque o que me parece assim algumas, vamos dizer assim, algumas não confirmações dos caminhos, dos resultados que foram decorrentes do caminho que foi escolhido. Eles geraram, a meu ver, muito mais interesse no meu olhar, né, um artigo para poder aprofundar essas questões do que propriamente os procedimentos que foram realizados para chegar até essas conclusões, né? Então, por exemplo, especificamente em relação à questão da polissemia, né? Bom, como você já colocou bem, se vocês, como governança pública, ela é também um conceito guarda-chuva gigantesco, né? Ela é compreendida diferentemente nos seus contextos sociais e históricos, né? Então a gente precisaria compreender. Então só aí já tem uma bela de uma discussão bastante interessante, né? Mas que isso foi fazendo com que você, já que você tinha o compromisso de fazer um trabalho pesquisa quant, e você bom, mas eu tenho que reduzir essa base aqui. Então aí você vai, reduz a base e vai forçando, né? Até que você chega em 7. Para mim foi uma surpresa. Caramba, chegou só em 7. E aí 7 de tudo quanto é contexto global, né? Indonésia, Libéria, está na anotação. Mas aí o que me traz assim de novo assim, pela falta, né, ou pela que decorreu disso, o que me fez pensar, por exemplo, assim, poxa, mas como é que esses contextos sociais e históricos tão diferentes, como é que eles conversam entre si nesse corte que você está tentando estabelecer? E tudo bem, você está querendo estabelecer indicadores, né, unidades de medida para poder mensurar esse fenômeno. Mas será que é possível, né? Aí é uma discussão epistemológica bem interessante. Será que é possível se fazer isso sem um estudo qualitativo e bastante aprofundado de cada uma dessas realidades? A meu ver, parece que não.
Então, o instrumento pelo instrumento, ele vai ficando cada vez mais, no meu entender, ele vai ficando meio que vazio, ele vai ficando um pouco capenga nesse sentido, né? Porque falta o recheio, falta a carne para isso tudo que não tem, né? Que é justamente uma crítica que eu costumo fazer para os trabalhos quant, né? Os trabalhos quantitativos, apesar na administração pública, são bastante importantes, eles têm essa relevância, né? A administração pública vai trabalhar com milhões de pessoas, milhões de vivos, realidades muito díspares, você tem que conseguir trabalhar com isso e as abordagens quantitativas são bastante importantes nesse sentido. Mas quando elas perdem esse contexto, elas ficam um tanto quanto esvaziadas, cada vez mais elas ficam um pouco sem sentido, no meu entender, mas isso eu estou falando de forma bastante geral, né? Algumas coisas que eu gostaria também de ressaltar, que assim, bom, você também utilizou excelentes referências que dialogam bastante com a minha compreensão dessa trajetória que você também tem, né, que eu acho que sobre esse fenômeno, né? Então, assim, essas referências dialogaram assim, na minha leitura, quando eu fui fazendo a leitura, tudo isso fazia bastante sentido para mim. Eu também, como eu falei no trabalho anterior, mas essa vai ser a tônica da minha fala para todos os trabalhos, a ausência de um marco teórico e aí uma explicitação das suas próprias fundações, a meu ver, isso é central, né? Logo desde o início. Porque não adianta você apresentar a revisão da literatura que você realizou e apresentar, bom, a governança pública ela é entendida por tais e tais autores dessa forma, segundo essas teorias, esses conceitos. Beleza, mas qual é a tua fundação teórica? Quer dizer, qual é o ponto de partida teórico que vai resultar numa lente que vai fazer com que você discuta essa realidade, analise essa realidade de uma forma ou de outra, né, diferente. Então, essa explicitação, eu convido para que você faça esse esforço, né, no nível de doutorado, isso é bastante relevante, e faça uma breve discussão ontológica, epistemológica e assuma o seu posicionamento para aí sim robustecer e a gente compreender a partir desse lugar que você analisa, né, quais são os resultados e as coerências todas que são decorrentes dali. E o que mais? Deixa eu ver aqui. Amostra limitada, isso eu já falei, a ausência dos contextos históricos, sociais. É só uma coisa que eu não mencionei, quer dizer, a ausência de contextos históricos e sociais faz com que seja muito difícil pensar na generalização dos resultados, né? Você já compreendeu isso. Mas é que muitas vezes os trabalhos quant justamente se pretendem a isso, né? Então, eu acho que o trabalho, ele, nesse sentido, ele é bom, porque ele mostra, a meu ver, o quão difícil é você generalizar quando você tira de contexto, né, histórico e social, né? Os resultados, por fim, eu acho que eles trazem uma reduzida contribuição, tanto teórica como prática. Ou seja, apesar dessa, não é uma crítica ao trabalho em si, mas até porque eu acho que ele tem muitas virtudes, como eu falei, mas eu acho que ele, ao final, quando a gente chega, a gente fala, bom, poxa, mas o que ele aporta em termos de conhecimento? Eu acho que ele aporta muito pouco. Então, acho que talvez precisasse, mas eu acho que isso já é uma decorrência de todas essas escolhas que foram feitas do ponto de vista teórico-metodológico. Enfim, basicamente, é isso que eu tenho a dizer. Mas parabéns pelo trabalho, foi muito bom, foi muito... enfim, com todos os trabalhos eu sempre aprendo muito, gostei bastante de ter lido o seu trabalho. André, pode fazer suas considerações. Perfeito, muito obrigado, Rodrigo. Professor René, muito obrigado pelas considerações, eu acho que são super pertinentes, e assim, em termos da forma como eu tenho me posicionado, né, como pesquisador em formação, tal, eu concordo com todas elas.
né? Em termos da quantidade de escalas, eu acho que isso é uma questão interessante de esclarecer, e é um dos aprendizados da disciplina, e eu acho que por isso que é tão acertado do programa ter uma disciplina como essa, e com esse caráter, né, para todos, independente da abordagem de pesquisa e tal, é que o desenvolvimento de escalas com técnicas avançadas de pesquisa quantitativa, eles permitem justamente, em certas situações, e claro, com as limitações de uma pesquisa quantitativa, mas avaliar a pertinência do instrumento de medida, inclusive, para aquela realidade, para aquele contexto nacional, inclusive com a criação de novos itens, ou com o desprezo de certos itens que podem não explicar nada para aquela realidade. Mas o que a gente tem visto na pesquisa de governança pública, em outras revisões temáticas, inclusive, é que as pesquisas quantitativas em governança pública recorrem muito pouco a essas técnicas mais avançadas. Por isso que a gente teve que fazer aquele filtro, porque para o desenvolvimento de escalas a gente tem alguns pressupostos, um deles é o uso de análise fatorial, né? Por isso que estava lá como palavra-chave também a teoria de resposta ao item e o modelo de equações estruturais para usar o modelo de medida para variável governança pública quando estava lá. E aí, esse número reduzido tem a ver com as escolhas, obviamente, mas eu acho que é um indicativo do pouco uso dessas técnicas avançadas e que permitem fazer avançar, né? Porque geralmente se criam índices arbitrários com pesos estabelecidos a priori, muitas vezes sem justificativa, se cria um índice, cria um ranking, e ele não diz muita coisa, né? Então, e aí eu acho que isso tem a ver com o que pode ser explorado melhor na contribuição do artigo, né? De que é possível explorar essas técnicas avançadas, inclusive para informar a pesquisa qualitativa, para ter trocas mútuas, né? E para ter uma pesquisa que considere o contexto histórico e cultural, não é porque ela é quântica, ela precisa de considerar isso, né? Mas a tendência na área da governança pública, em pesquisa quântica, é justamente importar esses modelos, especialmente o modelo do Banco Mundial de Boa Governança, e pronto, né? Enfim, é uma questão, é como a gente tem se posicionado. É, E aí, da explicitação de posições, eu também costumo fazer isso, mas acho que tem a ver com o próprio caráter do trabalho e porque são pessoas, né, os outros professores que trabalham com métodos quantitativos, tem outra abordagem epistemológica, tá? Eu acho que é uma forma, é um trabalho ainda da gente é, é, fazer essa média e ver como que a gente vai se posicionar diante da literatura, mesmo que a gente tenha posições, enquanto pesquisadores, distintas, ontológicas, epistemológicas e tudo mais. Né? E é interessante que é uma disciplina de pesquisa quantitativa que vai para a epistemologia da medida, para a teoria da medida, tá? Ela vai profundo nisso, mas precisa fazer essa média, talvez, né, dos desafios de fazer pesquisa colaborativa também. E aí, para encerrar, em termos de contribuição e tal, e é um artigo em construção ainda, um artigo de disciplina, mas eu acho que, como o professor falou, tem algumas coisas que podem ser úteis para fazer avançar a pesquisa quant também, por mais que eu não costume fazer, e, enfim, eu acho que talvez até esse olhar é, de alguma forma dialético, né, entre um pescador qualitativo olhando as medidas, enfim, eu acho que isso pode ter alguma contribuição e o contrário também, né? Talvez é algo que a gente tem que explorar, mas talvez aí tenha uma contribuição interessante, mas ainda não está claro no artigo, com certeza. Agradeço muito as colocações. Obrigado, André. Obrigado, professor Renê. Quer compartilhar agora o vídeo de Rodrigo, Kevin? Sim, queria só fazer um comentáriozinho bem curto. fica à vontade. Em relação a isso que o André coloca, viu, André? Eu acho que justamente essa pode ser uma belíssima uma contribuição, essa reflexão que você está trazendo aqui, já porque tendo em vista que a disciplina ela já tem esse ponto de partida, né? Ou seja, métodos quantitativos, mas que sejam aptos a trazer contribuições que não desconsiderem as questões qualitativas, e aí quando você agrega nessa discussão toda, com esse esforço epistemológico do posicionamento entre vocês, coautores, é muito interessante. Eu acho que daí pode sair algo bem bacana, sabe? Uma bela de uma contribuição. Mais uma vez, muito obrigado, professor Renê. Irei compartilhar o vídeo do Kevin, trata sobre a accountability e participação nas câmaras municipais, um estudo sobre os municípios da Bacia do Rio Grande, no estado da Bahia. Olá, bom dia, tudo bem?
Me chamo Kevin, sou mestrando do programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas da Universidade Federal do Oeste da Bahia, aqui na cidade de Barreiras. Bem, gostaria de apresentar o meu artigo, que tem por tema Accountability e Participação em Câmaras Municipais, um estudo sobre os municípios da Bacia do Rio Grande, no estado da Bahia. Bem, inicialmente, gostaria de frisar aqui a discussão que vem ocorrendo aí no mundo, em um cenário mundial, sobre a questão da accountability, em que grandes organizações como a ONU, como o Banco Mundial, vem tratando sobre esse conceito da accountability, tanto nos governos, na esfera pública, quanto nas instituições privadas, sobre discutindo a questão de prestação de contas, discutindo a questão de transparência, de trazer informações mais robustas para os stakeholders envolvidos, né, nesse processo. Também no cenário brasileiro, a gente vê um conceito que vem evoluindo com o passar dos anos, mas que ainda enfrenta alguns entraves, alguns desafios nesse quesito, principalmente quando a gente pensa na questão da participação, né, de envolver o público, do público fazer uso dessas ferramentas de participação ali, nessas ferramentas da accountability. Pensando aqui na questão da pesquisa, a maior parte das pesquisas sobre a accountability se debruçam na questão do executivo ou na esfera federal. Uma vez que, assim, na esfera federal é onde se encontra, né, a maior concentração de recursos, a maior concentração ali de projetos, né, e que isso desperta maior interesse das pessoas. No entanto, essa pesquisa ela vai trabalhar ali a questão do legislativo municipal. Vamos trabalhar a questão da esfera municipal, discutindo ali esse processo de accountability, né, a construção da accountability nos portais eletrônicos das câmaras municipais. Então, o objetivo deste artigo é analisar os portais eletrônicos das câmaras municipais dos municípios da Bacia do Rio Grande, no estado da Bahia, sob a ótica da accountability e participação. Utilizamos esses dois conceitos aí, tanto de accountability quanto da participação, para embasar a discussão deste artigo, né? O conceito de accountability ali como a capacidade do governo, né, ou da área pública, em trazer de forma transparente as suas decisões, né, tanto de prestação de conta, quanto de transparência mesmo de seus dados, e a ideia de participação ali política, né, que é o desejo informal ali, ou formal, que parte individualmente do cidadão, né, de tomar parte ativa nas decisões públicas. O percurso metodológico da pesquisa, né, ele iniciou dessa maneira. Ele é um estudo qualitativo, descritivo, certo? E que a gente utilizou como método a análise documental, que o campo de pesquisa se concentrou ali nos 14 municípios da região da Bacia do Rio Grande, no estado da Bahia, e a coleta de dados ocorreu nos portais eletrônicos das câmaras municipais. As dimensões estudadas foram prestação de contas, transparência e a participação eletrônica. Aqui estão os indicadores que utilizamos para a pesquisa, com base nos estudos de Halp, que já é um autor que já vem tratando sobre este tema há algum tempo, certo? E utilizamos esses três eixos aí para analisar: prestação de contas, transparência e participação, com os indicadores que vai até de uma nula capacidade até a alta capacidade desses municípios, deles transmitirem as suas informações aí sobre essas três dimensões. No quesito transparência, temos como ponto forte aí as cidades de Barreiras e a cidade de Baianópolis, que além de apresentarem os relatórios ali, os relatórios que são obrigatórios de apresentar, eles ainda apresentam relatórios adicionais para o público, certo? Além de apresentar uma prestação de contas no dia correto ali ao TCM da Bahia. Agora, o ponto fraco que a gente conseguiu perceber é que o município de Cotegipe e Vanderlei, eles não possuem um portal
eletrônico, para que a gente possa ter acesso ali e analisar os seus dados. Sobre a questão de transparência, a gente tem como destaque aí, ponto forte, o município de Luiz Eduardo Magalhães, que apresentou informações robustas no quesito transparência da Câmara mesmo, ali com as atas, com os documentos, com as reuniões que a Câmara realiza, com vídeos que a gente consegue ter acesso para conseguir ver quais são as discussões no, digamos ali, no parlamento ali, legislativo da Câmara de Luiz Eduardo. Nesse quesito aqui de transparência, a gente foi o quesito que apresentou o maior número de municípios com alta capacidade. Vale frisar que esses são os maiores municípios da região, que é Barreiras, Formosa, Luiz Eduardo e São Desidério. E, em contrapartida, também apresentou o maior número de municípios com capacidade nula. Né? A gente veio aí digamos, é um eixo aqui, é uma dimensão que apresenta, que destoa ali, né? Entre municípios com alta capacidade e municípios com nula capacidade. Sobre participação, a Câmara de Luiz Eduardo Magalhães foi a única que apresentou alta capacidade, certo? E foi um ponto forte, merece destaque aqui, porque apresentou ali também informações consistentes ali que permite que o cidadão possa participar ali mediante o portal eletrônico, certo? E a gente vale frisar que mais da metade dos municípios apresentaram baixa capacidade, né? Uma certa fragilidade na questão da participação ali por meio dos portais. Aqui está um quadro, né, um certo resumo da pesquisa, certo? Sobre os indicadores. E, assim, as considerações finais, a gente consegue perceber, assim, que a região ainda está no processo de maturação, de construção da sua a contabilidade, e a gente percebe que mesmo com a expansão tecnológica, com todo o seu aparato que é mais acessível, né, as câmaras elas não conseguem ali transmitir de forma responsável as suas informações à comunidade de uma forma geral. Aqui os pontos de destaque na pesquisa foram a cidade de Barreiras e Baianópolis, no quesito prestação de contas, né, em relação à alta capacidade. A questão da transparência, o município de Luiz Eduardo foi destaque também também na dimensão de participação, certo? Ao dispor ali de informações básicas ali para que o cidadão ativo ele possa participar, possa interagir, possa ter acesso a informações e acesso ao corpo legislativo da cidade. Então, o que a gente também sugere aqui dentro da pesquisa é uma possível agenda de estudos aí que vem analisar a veracidade dessas informações, certo? Analisar se essas informações de fato são verdadeiras, são informações que condizem realmente com a realidade da cidade, né? E do ponto de vista acadêmico, esse artigo forneceu insights para análise em outras regiões de porte semelhante, certo? Contribuindo ali para as discussões dentro do campo de estudos da Accountability. Então, desde já agradeço a vocês a atenção de cada um de vocês aí. E esse foi o nosso artigo aí. Então, muito obrigado. Obrigado, Kevin. Com a palavra, professor René. Obrigado. Bom, Kevin, parabéns pelo trabalho que vocês realizaram. Também a apresentação está bem clara, o artigo também está bem construído. Vocês, eu achei o tema é bastante oportuno, apesar de já ser um tema que vem, né, já tem uma estrada aí na administração pública, principalmente relacionado às discussões sobre governo eletrônico, né, e participação cidadã, que você não chega a abordar exatamente esse conceito, né, dessa forma como eu coloco, mas você está fazendo esse tipo de discussão, né? Eu também percebi assim que existe coerência entre a lacuna que vocês identificaram, os objetivos que estão estabelecidos, a escolha do método, né, parabéns por
seja justamente uma abordagem qualitativa, né? Ela é documental só, mas eu acho que foi, a meu ver, assim, um destaque importante aí, que eles conseguiram ir para além dessa discussão somente quantitativa. E também tem alinhamento com os resultados que vocês chegaram. Como eu também já mencionei anteriormente, a ausência, nesse caso, como você é um mestrando, essa minha colocação, né, daria ser atenuada bastante aqui, mas acho importante você pensar, né, refletir para o futuro sobre um posicionamento de vocês, né, um posicionamento teórico, ou seja, vocês utilizam uma determinada lente teórica, né, para poder analisar o fenômeno. É interessante saber qual lente teórica, qual é o construto, qual é o marco teórico de vocês como autores. Apesar de que isso normalmente é no nível doutorado que a gente dá maior ênfase, né, até porque normalmente você já tem disciplinas de epistemologia dentro do doutorado. Mas eu acho que é interessante para você, como jovem pesquisador, também já ir se adaptando a esse tipo de questão, né? Utiliza também boas referências, né? E também eu gostei bastante, assim, de entender, assim, quer dizer, o trabalho empírico que vocês realizaram ali, apesar de ter sido se dedicado somente aos documentos, mas é uma região, né, um território do Brasil que não é tão estudado, né? Ou seja, então, o trabalho que vocês trazem é um trabalho bastante relevante nesse sentido. E aí eu vi assim que tem potenciais de avanço, né, no trabalho, a partir desses resultados, que são muito instigantes, né? Então, por exemplo, como você coloca ali, tanto Barreiras como o Eduardo Magalhães são municípios que são afetados, impactados diretamente pela atividade econômica do agronegócio. Então, é bastante interessante estabelecer essas correlações, né? Quer dizer, como uma atividade do agronegócio especificamente, não simplesmente uma atividade econômica qualquer, mas uma atividade econômica do agronegócio, como é que ela afeta e resulta nessas, nesses, nesses critérios, nesses recortes, vamos chamar assim, nessas dimensões da administração pública, como você estabeleceu ali pelo accountability, né? Então, eu acho que seria bastante interessante poder aprofundar sobre isso, né? E um último ponto que eu acho que vale bastante a pena, na época que eu estava na Fundação Getúlio Vargas, nós chegamos a fazer, e tinha um projeto, como é que chamava? Bom, agora não me lembro, mas era da própria fundação que aqueles municípios que eram, eu acho que era como mais gestão, alguma coisa assim, aqueles municípios que eram mais destacados, eles recebiam algumas visitas. Eu fui fazer algumas visitas aqui no interior de São Paulo, em alguns municípios bem pequenos, né? E o que a gente notava em municípios, assim, por exemplo, 5.000 habitantes, né, que naquele momento os portais eletrônicos ou toda a tecnologia, ela era ainda pouco utilizada, não só pelos governos, mas também pelo próprio cidadão, né? Mas, no entanto, eles tinham outras formas muito interessantes, né? Como a rádio, que chega a colocar ali no seu trabalho, a questão da rádio. E, por exemplo, um município bem pequenininho, ele tinha assim, um portal físico, né, logo na entrada da prefeitura, onde tudo estava ali. Então você analisou aquele portal lá e, na verdade, assim, não tinha o eletrônico, porque ninguém vê o eletrônico, acessava o eletrônico, mas está tudo lá bem transparente, bem colocado e tal. Então esse tipo de análise ainda é uma análise importante para, né, eu acho que para municípios pequenos como alguns pequenos, e outros que são muito ricos. É interessante daí ter essa discussão. Quer dizer, como é que esses municípios ricos eles estão fazendo com essa riqueza toda no sentido da gestão pública, né? Como é que eles estão trabalhando. Enfim, algumas oportunidades que eu percebi e continuidade da pesquisa. Mas parabéns pelo trabalho e também pelo esforço que vocês realizaram. Muito obrigado, professor René. Antes de passar para o Kevin, eu também queria fazer uns pequenos comentários sobre o trabalho.
é difícil escrever sobre transparência, controle social e accountability, porque muitas vezes a gente confunde com a disponibilização da informação como se já seja algo transparente. Não adianta você disponibilizar para o cidadão um relatório de gestão fiscal, um relatório de resumido da execução orçamentária, que ele vai estar com essa informação sem saber o que quer dizer. Então, eu acho que é oportuno, talvez, no futuro, no seu trabalho, seja feita alguma consideração com relação a isso, que a transparência não é só a disponibilização do documento, como, na maioria das vezes, eles são disponibilizados hoje. Salvo engano, 2 câmaras não disponibilizavam os documentos em seus portais. Entretanto, tem outras ferramentas, talvez, de buscar essas informações. No caso da Bahia, eu tenho alguma experiência no Estado, e assim, o Tribunal de Contas dos Municípios, que é um dos 5 estados do país que tem um Tribunal de Contas de municípios, ele centraliza também essas informações e talvez, na maioria das vezes, o tribunal disponibiliza mais informações de forma mais transparente do que as próprias entes, as câmaras e as prefeituras. Talvez, num futuro, também você avaliar essas informações a partir das informações disponibilizadas pelo tribunal seja talvez até mais interessante do que ou citar no seu trabalho do que analisar as próprias fontes. A ideia do professor é bastante interessante e isso é muito comum em alguns municípios onde os prefeitos têm, os presidentes têm essa ideia de mostrar o que está sendo feito. Realmente, eu já vi em alguns lugares também ODOs com informações sobre essa prestação de contas. Como eu disse, é muito difícil a gente estar falando, muitas vezes tem informação disponível, mas o próprio cidadão não faz o controle social, ele critica, mas sem saber sobre o que também está criticando. Eu trabalho no Poder Legislativo, só que no Poder Legislativo Estadual, no estado de Sergipe, vizinho, e a gente, aqui pelo menos, a gente disponibiliza muita informação. Aí, volta e meia, aparece na mídia. A informação já estava disponível lá, mas só perceberam anos depois. Ou seja, está lá disponível. A gente tem hoje acesso, por exemplo, aos gastos de cada deputado, mas muitas vezes nós não temos o interesse de saber quanto ele gastou, como gastou, se está alocando, quantos funcionários tem em seu gabinete, quanto ele gasta por mês. Então, assim, há um pouquinho também da falha nossa como cidadão na execução do nosso controle social. Só algumas considerações que talvez nessa parte de transparência mexe um pouco comigo com relação a isso, muitas vezes não alguns disponibilizam, mas não são tão transparentes, e por outro lado, a gente também não exerce muito o papel de controle social em muitas situações. Tranquilo. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Desde já quero agradecer aí as colocações, né, do professor Renê e do Rodrigo também, certo? Garanto assim, que vai ser muito assim, algo que vai enriquecer muito o meu trabalho posteriormente. Pretendo avançar nessa pesquisa, nessa linha de trabalho, né? E quem sabe posteriormente submeter o artigo para alguma outra revista, certo? Os pontos foram muito interessantes. Anotei aqui alguns deles aqui que pretendo de fato trabalhar e procurar melhorar. Só pontuando algumas questões, de fato esse trabalho tem alguns entraves realmente da questão da acessibilidade do conteúdo em si, né? Que nem o Rodrigo comentou. Às vezes tem algum conteúdo lá, algum relatório que ele é muito complexo, digamos, para parte da população compreender aqueles relatórios de fato. Outra coisa que a lógica do trabalho que eu vim, digamos assim, tentar trazer no seguinte, a ideia seguinte, da prefeitura ou do município, da Câmara Municipal ali no caso, dela se preocupar, digamos, no caso, em disponibilizar esses dados, dela ter essa preocupação, né? Uma vez que a gente, hoje, as pessoas têm utilizado cada vez mais, né, as redes sociais, né, utilizado também os meios de comunicação, e aí a lógica assim, da preocupação foi se os municípios, eles realmente eles têm essa preocupação deles realmente de falar, poxa, eu tenho que disponibilizar essas informações para os cidadãos, para as pessoas terem ciência, né? Eu sei que não são todos,
a grande maioria não vai olhar essas coisas, não vai participar, mas com certeza tem uma minoria que eles entram, eles investigam, gostam de ter acesso a essas informações. Outro ponto foi a questão do Tribunal de Contas. Eu utilizei ele no trabalho, na parte de prestação de contas, porque assim, eu notei que em alguns sites, né, em alguns portais, o que que ocorria? Não tinha lá no site, digamos, uma aba ou algum campo que você iria conseguir ali ter acesso à prestação de contas. Mas tinha um link lá dentro do portal que encaminhava para, digamos, para o portal do TCM, para que a pessoa que quisesse ter acesso às contas do município, ele entrasse lá no site e iria ter esse acesso. Mas, mesmo assim, dentro dos critérios, teve muitos municípios que entregavam os relatórios fora do prazo, né? E, assim, uma preocupação do trabalho, que eu até relatei lá nas considerações finais, de uma forma geral, é de entender, digamos, o conteúdo de cada um desses pontos aí, os conteúdos em relação à transparência, os relatórios, né, da questão de transparência, da questão da participação, digamos, de chegar e falar, poxa, eu vou tentar aqui contato com a Câmara para me ver se eu tenho algum retorno, para me ver se isso, de fato, é efetivo, esse retorno, né? Analisar a questão dos próprios relatórios de prestação de contas. Então, assim, analisar a veracidade dessas informações é algo assim que eu pretendo avançar na pesquisa posteriormente, certo? Mas desde já agradeço muito as contribuições, né? Fico muito grato. É maravilhoso participar de um evento desse, porque com certeza ele agrega muito, não só na questão da pesquisa, mas na nossa formação ali, profissional, docente, né? Então, desde já, agradeço muito a todos. Obrigado, Kevin. Passo a palavra novamente para o professor René, caso queira acrescentar mais alguma informação com relação aos trabalhos, inclusive anterior. Nós ainda temos 20 minutos de discussão, bem como, após a fala do professor René, qualquer um outro que queiram contribuir com os outros trabalhos, pode ficar à vontade, levantando a mãozinha aí, a gente vai observando. Da minha parte, não, Rodrigo. Eu também destaco os apontamentos que você fez, né? E, além da questão acadêmica que você trabalha, você mestrando, né? Mas você é um profissional atuante já, né? Carreira consolidada, então você traz uma visão da prática pública e é muito relevante. Eu acho que isso é importante. Eu acho que foram essenciais também ali nessa discussão com o Kevin. Mas da minha parte, não. Da minha parte, eu só tenho a parabenizar os autores pelos trabalhos, também agradecer pela oportunidade que eu tive de aprendizado com vocês. É sempre muito interessante. Eu gosto muito desses momentos que a gente tem trabalhos como esse, da mesma forma como nas bancas. Né? Às vezes a gente pega uns trabalhos ruins, mas muitas vezes a gente pega bons trabalhos e isso dá um prazer enorme, assim, porque a gente aprende realmente bastante. Não é porque às vezes, mas é professor, não, ao contrário, a gente está sempre muito aberto a poder seguir avançando e aprofundando, né, o conhecimento. Então, eu agradeço a todos vocês. Obrigado, professor René. Aproveitando só para poder, talvez, quando o André for fazer algum trabalho quali na área e tem a questão do avanço que também está tendo na parte legislativa brasileira com relação à governança, e aí talvez ele possa, inclusive, avaliar a questão do decreto 9203 do governo federal de 2017, onde estabelece a governança na administração direta, tanto também nas autarquias e na administração direta do federal, mas que em pouco tempo também vai ser instituída também nas outras esferas, e talvez no momento que esteja trabalhando com algum vale ou que possa estar
verificando isso, está em fase de implantação, mesmo sendo de 2017 até certo, alguns órgãos e algumas entidades ainda que não têm os seus sistemas de governança, mas é uma coisa bem atual e o bom é que a gente tem avançado também nessa parte de legislação nesse sentido. Se ninguém mais tiver algo a falar, a gente pode estar encerrando a sessão, já que um dos artigos os autores não compareceram. Aproveitar, né, Rodrigo, só comentar aqui para os autores realizarem ali a chat, a avaliação. Isso. A avaliação está disponível no chat. E caso não consigam pelo chat, vocês podem estar acessando pela agenda de vocês através do site do CEMEAD também. Mais uma vez, muito obrigado. Podemos encerrar, professor? Sim. Obrigado, Rodrigo. Agradeço a todos. Valeu, muito obrigado, professor. Obrigado, André, Kevin, Tasso, Liliana. Obrigado pela presença. Pessoal. Valeu.